Muito boa noite, muito bem-vindos ao Brasil das Gerais. Olha, como sobreviver, como as empresas, podem sobreviver em tempos de crise? Essa é a pergunta que pequenos, médios e grandes empresários estão se fazendo neste momento, Agora, a primeira coisa para pensar, em que lugar está o lucro na sua empresa? Ele é mais importante que as pessoas no competitivo mundo dos negócios, O que torna uma empresa mais capacitada a sobreviver do que as concorrentes? Como construir os fundamentos básicos de uma empresa duradoura? O que você acha disso, hein? Agora, por outro lado, você aí que é empregado, qual é o seu envolvimento com o seu trabalho? E uma perguntinha, você é capaz de ser um colaborador, que trabalha como se fosse também dono da empresa? Isso é tudo para pensar e, por favor, compartilhe com a gente. Quer perguntar, quer comentar? Inclusive, nós vamos fazer enquete só para animar você botar a mão no seu telefone e ligar para a gente. O número é 3209-0021. O nosso e-mail é brgerais@redminas.mg.gov.br ou pelo meu site robertazampete.com.br. A pergunta da enquete, quer dizer, nós vamos conversar sobre várias coisas aqui no programa de hoje, mas só uma coisinha que a gente queria saber de você. Sua empresa valoriza as pessoas, sim ou não? Tudo, sempre pergunta, você vai ver aí, só ligar 3209-0021, muita gente já está acostumada, você sabe qual é aí o número, não sei se é 1, 2 ou 3 para participar da enquete, mas não deixa de compartilhar, não é fundamental e esse assunto interessa a todos nós, E aqui no estúdio do Brasil das Gerais só tem gente interessante que sabe tudo sobre esse assunto. Primeiro eu tenho aqui a participação do Emerson de Almeida, ele é presidente da Fundação Dom Cabral, é escritor também. Lançou esse livro aqui, Fundamentos da Empresa Relevante, O que será uma empresa relevante? Relevante é nome, não é difícil não, Mas o que é? Inclusive a gente colocou esse título do programa, você sabe que é uma empresa relevante? Nós vamos falar desse livro, Emerson Almeida. E temos também a participação do Roberto Francisco de Souza. O Roberto é empresário, é escritor também, vou mostrar o livro. Ele fala sobre a empresa essencial, Que eu acho que é tudo a mesma coisa. Isso que a gente vai ver durante o programa. É esse aqui o livro dele. Onde é lá uma jornada em busca do essencial. Ele fala sobre essa questão da empresa. Todos dois têm uma história de vida, Inclusive o Roberto tem essa experiência na empresa dele, você vai ver como é que funciona. Então é isso, é prestar atenção e participar, compartilhar com a gente, tá? Bom, Emerson, começar com você. O que é uma empresa relevante? Bom, Roberta, de uma maneira muito simples, a empresa relevante é aquela que a comunidade, os consumidores, as pessoas que compram, veem ela como algo útil para a vida delas. E em função dessa visão de que ela existe para ser útil a elas, passa a preferi-las e passa a protegê-las. E com isso, ela ganha condições de ser uma empresa duradoura. Duradoura. Então, por exemplo, principalmente nesse momento que a gente está passando, uma crise que a gente não sabe direitinho o que vai dar, na verdade, As pessoas estão preocupadas, quer dizer, uma empresa sendo relevante, ela tem chance de passar por esse turbilhão, não sei, pelo que a gente está vendo, e inclusive até aproveitar desse momento de crise, quer dizer, encontrar oportunidades nesse momento de crise? Sem dúvida. Essa empresa que tem essa auréola de relevância, ela tem muito mais condições de sobreviver em momentos de crise. E tem muitas empresas que são relevantes hoje no nosso mercado? Eu diria que não. Não, Eu diria que nós estamos falando de uma raridade, de poucas empresas, mas que existem. Ou seja, é possível. É possível. A maioria das empresas, Roberto, morrem, desaparecem com 2 anos de vida. Segundo o estudo do Sebrae, Sebrae aqui de Minas Gerais, para cada 10 empresas que são criadas em Minas Gerais, todo ano, e eu estou me referindo a empresas formais, não estou me referindo a empresas informais, não. Metade delas morrem até o 2º ano. E poderia ser diferente. Então, nós vamos destrinchar como é que poderia ser diferente daqui a pouquinho. Agora, Roberto, o que é uma empresa essencial? Eu diria que uma empresa essencial é uma empresa que primeiro pretende ser relevante. Esses conceitos são muito unidos. O objetivo final é tornar-se significativa para a sociedade. E para tornar-se significativa, ela tem que se comportar internamente
e junto à sua comunidade, clientes, fornecedores, de uma forma essencial. O que é isso? Uma empresa que realmente busca aquilo que tem valor, busca que tem valor na qualidade, que procura rapidamente dar solução aos problemas, que tem uma preocupação com o meio ambiente em todos os sentidos, que procura não focar naquilo que não é o mais importante para si própria e para a comunidade. É o que a gente chama de processo essencial. Uma empresa essencial foca naquilo que é a sua missão de mercado. Na missão e resumindo aqui, pelo que eu estou entendendo, dá valor às pessoas, valoriza as pessoas. Não existe para mim uma empresa essencial. Outro dia eu ouvi um jornalista dizer, não se dá bom dia a uma empresa, né? A gente dá bom dia às pessoas dessa empresa. E vamos ver o que as pessoas falam na rua sobre isso. Vamos dar uma olhadinha, depois a gente comenta. A empresa existe para atender os funcionários, a comunidade e ao lucro também. Então, tudo isso é passível, sim, de questionamento. Primeira coisa, eu acho que a gente tem que questionar tudo, tá? Não dá pra gente aceitar as coisas simplesmente porque foram colocadas pra gente. A empresa em si, você tem que saber por que ela está existindo, qual que é a função dela, quais que são os objetivos dela. Tudo tem que ser questionado hoje em dia, todas as ideias têm que ser ouvidas, porque acabou aquele negócio de uma ideia só. Então as pessoas têm que ouvir as outras pessoas, inclusive os subalternos, porque às vezes o subalterno percebe uma coisa que quem está muito ocupado não consegue perceber na empresa. Opa, quer comentar? Essa questão do questionamento, né? Sem dúvida. Eu acho que uma empresa, para ser relevante, ela tem que se permitir questionar, antes de mais nada, a própria existência. Quando uma empresa não tem a coragem, e dentro dessa empresa as pessoas não têm a coragem de questionar a sua existência, nós estamos adiando um fim. É isso que o professor colocou. As empresas terminam com 1 ano, 2 anos, muitas vezes porque já terminaram antes de começar. O propósito delas era muito fugidio, muito rápido. Uma vez que eu obtive ali um lucro, um resultado, eu sumo, eu não existo mais. Pois é, professor, pode ser, então, por aí que uma empresa não dá certo, uma empresa relevante, ela saber por que existe, passando isso até para a gente mesmo, né? A gente fala tanto aqui no programa da questão do autoconhecimento, saber quem eu sou, e para você, não é se dar bem na vida, não é isso, mas você traçar um caminho correto, consciente, tudo mais. Isso também acontece, é um caso das empresas? Ô, Roberto, eu acho que o primeiro entrevistado, ele deu a dica, né? Ele falou, olha, para que existe uma empresa? Para atender os empregados, os clientes e também dar lucro. Esse é um ponto, para mim, essencial. E nesse mercado capitalista que a gente vive? Pois é, mas ele falou, olha, também para dar lucro. Claro que a questão do lucro, de ganhar dinheiro, é fundamental. É fundamental. Dinheiro é uma coisa muito importante nessas empresas que sobrevivem 30, 50, 100 anos, 200 anos. E aqui em Minas Gerais nós temos alguns exemplos disso. Mas não é o principal. O principal, a missão da empresa é ser útil à comunidade. E voltamos à sua primeira pergunta. Na medida em que a comunidade percebe que a empresa tem esse posicionamento de resolver um problema dela, entregar um produto de boa qualidade, devolver um produto que não é bem, que está com defeito, sem nenhum problema, a comunidade começa a perceber que essa empresa tem essa preocupação, né? Tem um segundo elemento que vocês tocaram, inclusive o Roberto mencionou muito bem, que é o tratamento com as pessoas. Esse tipo de empresa duradoura, esse tipo de empresa, digamos, relevante, ela se vê mais como uma comunidade de pessoas do que como uma estrutura jurídica, um gráfico, um prédio. E o futuro das pessoas se confunde um pouco com o futuro das pessoas, da empresa, né? E onde a autonomia das pessoas também dentro da empresa é muito grande. E a pessoa que tem autonomia, tem opção de escolha, ela torna-se proprietária. Ela age como uma proprietária, mas ela vai agir assim se ela for respeitada, se ela for escutada e se ela tiver autonomia
de decisão. Pois é, mas eu já vi muito, inclusive, pequeno empresário, microempresário, reclamando o seguinte: olha, eu dou autonomia para os meus colaboradores, meus empregados, né? Mas hoje fala-se colaboradores, não é isso? Mas as pessoas não entendem e começam a abusar. A questão, então, por exemplo, você torna um exemplo, né? Hipoteticamente falando, o horário flexível. Aí as pessoas já não respeitam, começam a abusar, vai fazer outras coisas. Como é que o empresário deve encaminhar isso dentro da empresa dele? Confiando. Confiando. Confiança é um fator absolutamente importante. Se tem 5 que não obedecem às regras do horário flexível, você vai ter 30 que obedecem. Então você tem que confiar, você tem que dar espaço para que as pessoas se realizem internamente. Claro, sabendo que aqui ou ali vai ter desvio. Mas a confiança é um elemento fundamental. Agora, quais são as outras dicas que você dá para uma empresa, para que uma empresa seja relevante? Eu acho que há vários elementos, Roberto. Um deles é olhar o mercado de uma maneira menos agressiva. Como assim? Esse tipo de empresa, ele se preocupa muito mais em se diferenciar no mercado, em ser diferente, do que em aniquilar o concorrente. Claro que ela entende que vive num mundo de concorrência, ela observa o concorrente, ela acompanha, ela traça estratégia de defesa, mas ela não fica com o rifle na mão, apontado para os concorrentes, e o primeiro que levanta a cabeça, ela atira. Ela carrega a energia dela para se diferenciar no mercado. Deixa eu te dar um exemplo de uma empresa, infelizmente não é uma empresa brasileira, mas é mundialmente conhecida, teve em Belo Horizonte no ano passado, que é o Cirque du Soleil. O Cirque du Soleil é um fenômeno mundial. Nasceu em Montreal, case, no né, Canadá, como um se case diz mundial. Hoje eles têm 10 trupes se apresentando no mundo inteiro. E o que é o Cirque du Soleil? Ele não é um espetáculo de teatro e ele não é um circo. Ele encontrou um lugar, um diferencial no mercado, que ele pega tanto o público de circo quanto o público de teatro e tem tido um sucesso extraordinário, altamente lucrativo. Né? E não se preocupe em concorrer com a Broadway ou com o circo tradicional. Mas mesmo eles fizeram até um diferencial do circo tradicional, porque eles não têm animais, Claro, né? Não tem elefante, claro, leão, essas coisas todas, né? Quer dizer, eles descobriram um nicho diferente. Esse é um elemento. Existem outros. Mas você vai dar ao longo do tempo. Agora, Roberto, mais um princípio que você fala de uma empresa, que você trata de princípios filosóficos também. Sim. Um deles é o da estética e do prazer. O que é isso? Essencialmente, sentir-se bem e ser feliz no lugar onde se trabalha. Né? E eu acho que isso está totalmente ligado ao que o professor colocava. Quando a gente fala de autonomia, na nossa empresa a gente fala de uma autonomia responsável. Né? Então, quando você diz para uma pessoa que ela pode chegar num horário... Nós, por exemplo, não temos o ponto na nossa empresa. Por força de lei, ele é registrado, mas não apurado. No momento que você diz que a pessoa pode chegar, pode controlar o próprio horário, ela, antes de mais nada, tem que gostar, tem que querer estar ali. E aí eu estou falando do espaço físico, eu estou falando da maneira como as pessoas se relacionam, eu estou falando da presença de elementos como plantas, enfim, o ambiente que torna todo esse processo passível de acontecer. Mas é, antes de mais nada, uma autonomia responsável, e é isso que é importante acrescentar. Então vamos ver o que as pessoas falam na rua sobre isso. Fundamental a pessoa se sentir bem onde é que trabalha, porque se ela se sentir mal, a tendência dela é querer fugir dali. Com certeza, tem que ser bonito, harmonioso, agradável, ter todo o conforto. Aumenta a produtividade, comprometimento da equipe. Pois é, Emerson, eu queria que você falasse sobre isso, essa coisa, porque isso é da empresa relevante também, ela oferecer um ambiente gostoso, mas também, quer dizer, qual é o lado, na sua opinião, né, no seu ponto de vista, qual é o lado da empresa e qual é o lado dos colaboradores, das pessoas que estão ali dentro e dos líderes, dos dirigentes?
Eu acho que essa dicotomia que você coloca, o lado da empresa e o lado dos colaboradores, é alguma coisa que tem que desaparecer. Para a empresa se tornar relevante, ou usando o título que ele utiliza, é preciso que essa coisa... claro que tem que ter hierarquia, Roberta. Você tem um chefe aqui, você mesmo chefia aqui um grupo, é evidente. Mas isso não pode se tornar uma coisa sufocante. Então, o ambiente de confiança, o ambiente de liberdade, o ambiente de autonomia. Nós temos na Fundação Dom Cabral um programa que eu acho muito bom, que chama-se Almoce em Família. O funcionário pode levar o pai, a mãe, a filha, ou a esposa, para almoçar lá conosco e ver o ambiente de trabalho e vivenciar isso. E isso dá um prazer muito grande para as pessoas. Eu estou citando um exemplo. Sim. Tem empresas que fazem coisas muito mais extraordinárias. Eu não estou querendo vangloriar sobre... Não, mas é uma ideia simples. Muito simples. Mas aliás, até essas coisas, a simplicidade é que é interessante, né? E tem um detalhe, né, que é curioso. Porque nós, na Fundação Dom Cabral, nós trabalhamos muito. Viajamos muito. Hoje... 85% das nossas atividades, dos nossos participantes, são de fora de Minas Gerais. Nós atuamos muito fora. Então, a gente se encontra muito mais em aeroporto do que, às vezes, na própria fundação. Então, quando você, funcionário, leva a sua família para aquele ambiente, a família começa a compreender por que o papai viaja tanto, por que a mamãe é tão ausente, né? Então, tem esse ganho, esse jogo de ganha-ganha. Né? E aí é aquela coisa que você falou, né, do diálogo, né? Como na família, né, é fundamental, quer dizer, em tudo o diálogo é fundamental, quer dizer, na empresa para encontrar saídas como essa, quer dizer, cada um vai encontrando, né? O que você tem na sua empresa? Na nossa empresa, nós temos um código de ética, né? O nosso elemento mais fundamental é o código de ética. E temos hierarquia, temos procedimentos, mas há uma regra pétrea. Sempre que alguém tem que resolver alguma coisa, e as pessoas que normalmente tomariam aquela decisão não estão ali, elas são convidadas a se reunir em torno de uma mesa. Né? O ambiente da empresa é muito simples, nós não temos gavetas, não temos armários. Né? O ambiente é bastante simples. Qual que é o seu setor? Consultoria e TI. Né? Tecnologia da informação. As pessoas se sentam em torno dessa mesa, discutem o assunto, e juntas elas chegam à decisão. Agora veja o que é autonomia responsável. É fundamental que elas assinem aquela decisão, porque aí nós entramos com o elemento da identidade. A responsabilidade que eu coloco na questão da autonomia tem a ver com a minha identidade dentro da empresa. Eu tomei uma decisão, essa decisão tem consequências e eu vou trabalhar por essas consequências. Né? Okay. Infelizmente, talvez pela nossa estrutura educacional, nós temos sido muito educados, os nossos filhos ainda são educados para uma estrutura em que eu sou o time do eu sozinho. Meu grande objetivo é ter sucesso na vida. Se eu sou vendedor, eu quero vender muito. Se eu sou um técnico, eu quero executar e não quero nem saber se o que foi vendido está ok. Então, no momento em que você fala que as pessoas têm que ter autonomia responsável, é sobretudo esse sentimento de consequência uns para com os outros. Né? Ontem mesmo eu ouvi aqui no programa se falar sobre isso. Qual é o perfil da liderança, né? É aquele líder que procura estimular e trabalhar em grupo. Agora, trabalhar em grupo tem um preço. É importante dizer que não é só a empresa que tem que ser relevante, não é só a empresa que tem que ser essencial. É também o colaborador que está lá que tem que decidir sê-lo. Né? Pois depois nós vamos falar sobre isso, até eu fiz a pergunta, né, para as pessoas de casa, se elas conseguem, como você falou, né, Emerson, se a pessoa consegue trabalhar numa empresa se sentindo um pouco dona, proprietária dela também. Agora, já ligou para participar da nossa enquete? Conta pra gente, é sim ou não só botar a mão nesse telefone 3209-0021, que a gente está perguntando para você hoje, a sua empresa valoriza as pessoas? Você acha que sim ou você acha que não? Agora liga também para fazer pergunta, fazer comentário, o que você quiser, pelo telefone ou pelo brgerais@redminas.mg.gov.br ou pelo meu site robertazampete.com.br. A gente volta já, tá? Tchau.
Atenção, produtores independentes. O programa Mais Cultura Audiovisual apresenta o FIC TV, edital de seleção de projetos de teledramaturgia para exibição nas TVs públicas, buscando novos olhares sobre a juventude brasileira. Regulamento e informações no site fictv.cultura.gov.br. Inscrições abertas até 15 de março de 2009. Participe! Programa Mais Cultura FIC TV. Mais cultura para mais brasileiros. Boa noite. Chuvas castigam Itajubá, Santos Dumont e João Monlevade. Em São Pedro dos Ferros, na Zona da Mata, uma mulher morreu vítima de um deslizamento de terra. Farmácia popular nos municípios com até 30 mil habitantes. Os remédios bem mais em conta serão vendidos em 600 municípios mineiros. Armadilhas contra a dengue. Esmeraldas, na região metropolitana, é a primeira cidade a fazer o monitoramento do mosquito transmissor da doença. Estas e outras notícias daqui a pouco no seu Jornal Minas. Até já! Você está assistindo Brasil das Gerais. Na fé que acompanha as tradições, o orgulho de ser mineiro. Se viver é uma arte, Minas é um grande palco. Vida cercada de montanhas e rios. Rios e montanhas cercados de vida. Riquezas que fazem da alegria dos mineiros um estado natural. Coisas que só mesmo o mineiro para entender. Saber que falar pouco é necessário para ouvir o mundo. E desconfiar no início só acontece porque existe uma vontade enorme de acreditar. São tantos sentimentos que o mineiro parece ter mais de um coração. E tem. Café Três Corações. As exportações mineiras renderam em 2008 quase 25 bilhões de dólares. O valor é alto, mas poderia ter sido muito maior. Matéria-prima e produtos semi-industrializados, conhecidos como commodities, estão no topo da lista do comércio internacional do estado. No Palavra Cruzada, você vai saber o que são as commodities e como elas participam da economia mineira. Não perca, o Palavra Cruzada vai ao ar ao vivo nesta quarta-feira, a partir das 9h40 da noite. Eu te espero. Até lá! Então, gente, Brasil das Gerais, nosso assunto hoje. Você sabe o que é uma empresa relevante? Se sabe. Já deu para ter no primeiro bloco, já ter uma boa noção. Você acha que a sua é? Olha, responde, nós estamos fazendo enquete hoje. Por favor, participe. Você acha que a sua empresa valoriza as pessoas? E mais, compartilhe com a gente, né? Quer perguntar, quer comentar, o que você quiser, 32090021BR, gerais@redeminas.mg.gov.br ou robertazampetti.com.br. Eu estou aqui no estúdio do Brasil das Gerais com o Emerson de Almeida, que é presidente da Fundação Dom Cabral, é escritor também, escreveu esse livro aqui interessantíssimo, que se chama Fundamentos da Empresa Relevante, Meu Aprendizado na Fundação Dom Cabral, e depois também com o Roberto Francisco de Souza, onde é lá uma jornada em busca do essencial, que é a chamada empresa essencial, né, do qual você fala. Esse aprendizado seu na Fundação Dom Cabral, a Fundação Dom Cabral já passou por momentos difíceis também, não é? Quer dizer, por crises, né? E aí, o que foi feito para ela se tornar uma empresa duradoura? E agora, né? O que vocês estão fazendo nesse momento de crise? Bom, o que foi feito é um pouco o que nós conversamos. Uhum. É uma visão de que a gente existia para ser útil e não apenas para ganhar dinheiro, embora, repito, dinheiro é importante. Sim. É nos ver mais como uma comunidade, é tentar nos diferenciar no mercado e Qual não que é o ficar... diferencial que a Dom Cabral tem? É um negócio chamado parceria empresarial, que é um negócio que nós descobrimos, que junta empresas pequenas, médias, grandes, que têm o mesmo tipo de problema. Juntamos essas empresas e trabalhamos esses problemas com essas empresas num processo de longo prazo.
onde, Roberta, as empresas ensinam também umas às outras. Nós partimos do princípio que não é apenas a escola que tem conhecimento. A empresa também tem muito conhecimento e pode uma ajudar a outra. Então, esse é um diferencial. Hoje nós estamos num ranking mundial de melhores escolas na nossa área. Se você for nos Estados Unidos ou na Europa, você não encontra nenhuma escola que tenha esse tipo de programa. E nós damos muito valor a esse tipo de metodologia que foi criada aqui, é made in Minas Gerais. Minas Gerais. Não tem muita influência americana ou europeia. Foi criada aqui com um grupo de empresas e hoje nós temos 30 grupos de empresas espalhados no Brasil, na América do Sul e também na Europa, em Portugal. Mas, enfim, então, respondendo a sua pergunta, o que nós fizemos foi isso. Agora, o que nós estamos fazendo agora para passar por esse momento de dificuldade? Nós estamos fazendo alguns ajustes internos, estamos procurando monitorar o mercado de uma forma muito detalhada e nos antecipar a possíveis problemas. Isso é a essência que nós estamos fazendo. Uhum. Bom, agora daqui a pouco nós vamos falar mais qual é o perfil, né, da empresa relevante, mas antes você fala os princípios, né, do Roberto, que ele coloca no livro dele. Existe um princípio que chama-se princípio do filtro. O que é isso, Roberto? É fácil de entender, porque a gente pode pensar isso na nossa casa. Não deixe entrar mais coisas na empresa do que você pode processar. Como assim? Informação, principalmente, né? As empresas hoje, elas padecem do mal do excesso da informação. Sobretudo no ambiente de crise, né? Nós canalizamos para dentro da empresa um volume de informação e tentamos criar a sensação de que porque nós temos informação, nós temos o controle, né? Mas a informação só é relevante, ela só tem significado, de fato ela só é uma informação, né, se nós a conseguimos processar. E quando a gente não a processa, ela não serve para nada. Uhum. Então, como que um exemplo mais básico disso é o e-mail, né? Eu conheço um monte de executivos que se orgulham de ter 300 e-mails por dia para responder, 200. 10 anos atrás eu também tinha, né? Hoje eu tenho, pouco antes de chegar aqui, eu tinha 17 e-mails na minha caixa de entrada, né? E na nossa empresa nós estimulamos, não são só as gavetas físicas, são também as gavetas eletrônicas. Então, não deixar entrar esse volume de informação, filtrar com cuidado a informação que me é relevante, sobretudo no ambiente de crise. Uhum. Então, vamos ver na rua isso. As informações, elas têm que ser selecionadas, porque essa informação ela prejudica, inclusive, a tomada de decisões. Sim, com certeza, a todo instante, a todo momento, tentando filtrar aquilo que é de mais importante e descartando aquilo que não é tão importante. Por exemplo, os spams, né, os e-mails que chegam a todo momento que não servem para nada. Olha, essa informação é um grande problema, porque muitas vezes você tem acesso a um número ilimitado de informação, mas isso não gera necessariamente conhecimento, porque muita informação às vezes dificulta o tempo que é necessário para reflexão, e o conhecimento precisa de reflexão. O que você acha disso, Emerson? Eu acho que é uma colocação muito bem feita pelo Roberto. E eu me permitiria acrescentar 2 pontos. Uhum. Não só a quantidade, mas a qualidade da informação. E um outro detalhe que é muito importante, que é o seguinte: qualquer comunidade é cheia de pessoas bem intencionadas e pessoas não tão bem intencionadas. Isso. Então, infelizmente, isso é humano, né? Exatamente. Então, tem, até na família... com certeza. Você tem a fofoca, você tem aquela informação que você julga para criar no ambiente um problema entre 2 pessoas, etc. Então, esse tipo de filtro é, para mim, também essencial, especialmente em empresas que vão evoluindo para se tornarem médias e grandes empresas. Então, essa filtragem também da maledicência, da informação para derrubar o companheiro, isso é presente. Agora, como é que você faz isso na prática? Porque eu vi há mais tempo uma pesquisa dizendo o seguinte, que 99% das empresas têm fofoca lá dentro.
Ou 99% das pessoas que estão na empresa fazem fofoca de alguma forma. Tem até um jeito, eles falam rádio corredor, rádio peão, tem um monte de... Como é que as pessoas devem... E não vão fazer a dicotomia, não. Nas empresas, mesmo sendo os chefes, os líderes e os colaboradores, todo mundo, como é que a gente pode agir? Não sei, tem jeito de ser diferente, de não fazer? É claro que sempre vai ter, né? Mas como fazer para que isso não prejudique? Porque você acaba prejudicando, né? Aquela coisa, um querendo derrubar o outro e tal. Eu acho que tem jeito. Como é que é? Um jeito que eu vejo, que eu aprendi com um colega meu, que é um psicólogo, Mozart, é o seguinte: quando uma pessoa me procura, me fala alguma coisa contra o Roberto, eu falo, vem cá, então vamos chamar o Roberto para você falar isso na frente dela e ela vai te explicar. É você não deixar esse ambiente de fofoca e de maledicência crescer dentro da empresa. Nós chamamos isso na nossa empresa de clareza. Né? No momento em que você faz isso 1, 2 vezes, exatamente o que ele descreveu. O ambiente é como se ele não ficasse mais propício. Né? A pessoa fala, bom, se eu disser alguma coisa, eu vou ser confrontada com a solução, com a necessidade de participar da solução do problema. Então ela começa a se policiar mais para pensar no que fala e como fala. Agora, Emerson, vamos voltar. O que mais você chamaria atenção para as pessoas, e aqui está ficando claro que serve para todo mundo, né? Para os proprietários das empresas, como para as pessoas que trabalham nela, né? Com essa questão de ser relevante. Até as coisas mais simples, né? E que te incomodam, que você acha que a gente pode mudar mais rápido. Eu não sei, Roberto, se eu vou te responder exatamente a sua indagação, mas eu queria chamar a atenção o seguinte: esse tipo de empresa, e veja, nós temos empresas aqui em Minas Gerais com mais de 100 anos e que são conhecidíssimas, são relevantes para a comunidade. Uma drogaria Araújo tem mais de 100 anos. Uma sede de Cachoeira tem mais de 135 anos. E esse tipo de empresa, era formada através de alguns fundamentos que elas usam. Entre eles, eu diria que a solidariedade com a comunidade é muito importante. A drogaria Araújo, na época da peste, da gripe espanhola, ela distribuiu remédios gratuitamente aqui em Belo Horizonte, isso no início do século passado. Esse tipo de atividade, esse tipo de ação, ele é muito importante para que a empresa se torne relevante. Eu moro na Serra, na rua Palmira, e quem quiser, se você quiser comprovar esse fato, vai lá. Na esquina de Palmira com a Rua do Ouro, tem uma guarita para um ponto de táxi comum ali naquela região. Essa guarita, eu não estou fazendo propaganda da Drogaria Araújo, não. Sim. Foi patrocinada, essa guarita, com telefone, pela Drogaria Araújo. Né? Esse tipo de ação, ele é muito importante. E existem outros elementos. Um outro que eu queria te citar é que esse tipo de empresa, ele tenta fazer o impossível. É possível fazer o impossível? Eu acho que é. Porque a maioria das impossibilidades, Roberta, está aqui na nossa cabeça. Dá um exemplo. Por que o seu programa dura 10 anos? Né? O que me disseram aqui a hora atrás. Quantos programas duram 10 anos na televisão em Minas Gerais ou no Brasil? Pouquíssimo. Você deve ter, eu vejo o seu programa, gosto muito, mas não conheço ele por dentro para dizer quais são os ingredientes que fazem ele durar tanto. Mas certamente você tem alguma coisa de fazer algo diferente. O impossível. Fazer algo que, aos olhos dos outros, é difícil. Para você não é. Juntar nós dois aqui, hoje, para mim foi uma luta estar aqui hoje. Mas eu não sei porquê, talvez pelo tipo de programa, pela abordagem que foi me feita, eu vim. Aliás, tem meses que está agendado, né?
A dificuldade, né? Não, mas aí no nosso caso, aí vai muito nisso mesmo. É a equipe toda, aí não sou eu, embora eu seja coordenadora do programa, mas é a equipe mas é toda o que, o Roberto que gosta, colocando. quer ser útil, quer fazer o melhor. É o que o Roberto estava colocando no início, o princípio da equipe, né? Não é equipe, é equipe, né? Com certeza. Eu acrescentaria também o fazer certo. Eu acho que nós vivemos num mundo em que as pessoas estão ávidas. O próprio exemplo que foi dado da Drogaria Araújo é o exemplo do fazer certo, né? Por alguma razão, as empresas, elas não têm uma postura de que sempre fazem certo, né? Um dos nossos pontos básicos na empresa não é nunca chegar um cliente e dizer, olha, eu vou vender para você e nunca vou errar, né? O nosso propósito é que, ao errar, eu vou tentar consertar o meu erro da melhor maneira possível, de tal maneira que eu me torno solidário com o seu problema. Nós somos uma empresa relativamente pequena, 55 pessoas, que tem uma área de qualidade, né? Empresas desse tamanho normalmente não se preocupam em ter alguém que vai ouvir o cliente fora do processo produtivo para saber se você está satisfeito com o que eu estou fazendo por você. Ok. Olha, só para terminar o bloco, eu tô aqui, tá tão bom, estou esquecendo os telespectadores, não posso, né? Mas se bem que já tem uma parcial da pesquisa, viu? Da pesquisa não, da enquete que a gente está fazendo, 45% das pessoas que nos ligaram até agora se sentem valorizadas nas empresas onde trabalham, mas 55% não se sentem valorizadas. Depois a gente vai, terceiro bloco, a gente vai falar sobre isso, mas a Flávia da Santa Inês, ela falou assim, olha, eu gostaria que o senhor falasse que a empresa muitas vezes depende da gestão. Quando tem um problema, normalmente começa na gestão por parte do gestor, é a opinião dela. A questão de, há gestores que humilham os colaboradores e às vezes... e o tratamento não é adequado. Tem que lembrar que, às vezes, a pessoa precisa de um treinamento, o gestor precisa de um treinamento. O que você fala para ela? Eu tenho um caso muito interessante que é contado por um professor muito amigo nosso, infelizmente falecido, que fala que de uma empresa onde o chefe, ele mantinha 2 aquários na sala dele. Um aquário com piranhas e um outro aquário com peixes ornamentais. Esses peixes de rabinho, todos coloridos, vermelho, amarelo, etc, etc. E de vez em quando ele chamava um funcionário, veja a questão de como tratar o funcionário é importante, né? Ele mandava o funcionário que tinha cometido um delito qualquer, um problema qualquer, escolher um daqueles peixes ornamentais. Ele mesmo, o funcionário, tinha de tirar o peixe e colocar no aquário de piranha. Você vê, mas isso é meio folclórico, né? É uma história real, mas é folclórico. Mas esse tipo de comportamento em empresa, às vezes, existe. Existe essa questão de humilhar o funcionário, de xingar na frente dos outros, de despedir sem motivo nenhum, sem uma explicação, sem um feedback. Isso existe. E isso torna o ambiente da empresa, eu imagino, eu não li o seu livro, não conhecia, gostaria até de ter um exemplar, aproveitando, mas certamente você deve ter tratado disso. Isso cria um ambiente extremamente venenoso dentro da organização. E aí ninguém vai querer se sentir dono. E aí não é uma empresa relevante. Nós vamos fazer intervalo que a gente tem que fazer, mas olha, liga pra gente, continua participando da enquete. Você acha que a empresa onde você trabalha valoriza as pessoas, sim ou não? Quer fazer pergunta, comentário, fique à vontade. Esse programa é seu, né? 32090021, brgerais@redminas.mg.gov.br, robertazampete.com.br. A gente volta já já. Tchau. Não perca no Cine Magazine desta semana um ensaio sobre o filme Homem Sem Rumo, de King Vidor. Você confere também uma matéria especial sobre o filme O Céu de Sueli, de Cairim Ainu, e ainda uma entrevista com Lucrécia Martel, uma das mais importantes cineastas latino-americanas da atualidade.
O Cine Magazine vai ao ar aos sábados, às 7 da noite, com reapresentação às quintas, à 1 da tarde. Até lá! Você está assistindo Brasil das Gerais. O Governo de Minas, em parceria com o Ministério da Cultura, lança por meio da Secretaria de Estado de Cultura o edital de seleção dos pontos de cultura no estado de Minas Gerais. Para participar, a instituição deverá enviar sua proposta entre os dias 12 de janeiro e 27 de fevereiro de 2009 para a Secretaria de Estado de Cultura. Edital e informações pelos telefones 31 3269 1075 e 3269 1079. E-mail pontosdecultura@cultura.mg.gov.br ou pelo site cultura.mg.gov.br. Esta é a história de Maiara. Ela só tem 4 anos e já toma conta de seus irmãos menores, gêmeos de 8 meses. O barraco da família só dá para o fogão e a cama. Maiara e os gêmeos sofrem de bronquite e estão desnutridos, porque só comem arroz com feijão quando comem. Quando chove, alaga tudo. Mesmo assim, Maiara sorri, mas seu sorriso não alivia o peso de uma vida que mal começou e já é tão sofrida. Apadrinhe uma criança hoje. O apadrinhamento é a solução que muda a vida de crianças como Maiara. Ligue 0300 788 7999 ou acesse www.visãomundial.org.br. A Visão Mundial dá acesso à educação, saúde, esporte e promove o desenvolvimento social de mais de 700 mil pessoas no Brasil. Apadrinhe uma criança. Ligue agora 0300 788 7999 ou acesse www.visãomundial.org.br. Visão Mundial. Gente, no programa de hoje nós estamos falando sobre empresa relevante. Nós estamos com um livro aqui do professor Emerson de Almeida, que é presidente da Fundação Dom Cabral, e temos também o livro do Roberto Francisco de Souza, onde ele fala sobre a empresa essencial, tá? E a gente falou uma coisa aqui no outro intervalo, sobre essa questão do diálogo, até vamos falar mais sobre isso. E o Wellington, do bairro Nova Pampulha, ele pergunta para você, Emerson, ele quer saber a sua opinião sobre as empresas que implantam regime ditatorial, proibindo que os funcionários possam estudar e não abrem espaço para o diálogo. O que o colaborador pode fazer quando ele sente isso? Quer dizer, o que você acha? Não só isso, mas de uma maneira geral, né? Bom, o que o colaborador pode fazer é se insurgir contra isso, procurar o seu chefe e falar que isso não está certo, etc. Porque esse comportamento, para mim, ele é a porta de entrada para o desaparecimento da empresa. Também acho. É a porta de entrada. Ela pode sobreviver, Roberta, e pode até dar lucro 1 ano, 2 anos, 5 anos, mas ela não sobrevive num tempo. Ela não vai ser uma empresa de 30, 50 anos, centenária, ela não vai ser centenária, ela não vai ser uma empresa, conforme nós estamos falando aqui, admirada e preferida. Tem empresas que você se dispõe a pagar até um preço superior ao do mercado, pela confiança e pela simpatia que você tem. E isso serve para as empresas, inclusive micro e pequenas empresas, prestadores de serviço também. Talvez principalmente para elas. Para elas, né? Agora, Emerson, seu livro são 10 capítulos, então eu peguei aqui cada capítulo, queria que você falasse assim rapidamente só de cada um, que você diz o seguinte, construindo uma catedral. Pois é, esse tipo de empresa se vê dessa forma, construindo uma referência, dentro da ideia de ser útil à comunidade e ser avistada de longe. Por isso que tem esse título de Construindo uma Catedral. Ela não se vê exclusivamente para ganhar dinheiro. Moldando uma comunidade. É aquela ideia que
o futuro das pessoas se confunde um pouco com a empresa, com o futuro da empresa, é a ideia do diálogo interno que nós falamos aqui, é a ideia da autonomia, da liberdade. Eu concordo com você, responsável, claro, não pode ser uma bagunça. Com certeza. Depois optando pela cooperação. É aquela ideia já colocada de que esse tipo de empresa procura se diferenciar e desenvolve uma capacidade de cooperar, fazer alianças, fazer parceria com outras empresas, inclusive com concorrentes, muito grande. Depois você coloca, tentando o impossível, você já falou? Falei. Que é possível, aprendendo a fazer o melhor. Aprendendo a fazer melhor. Que é a ideia da melhoria contínua. Como é que as pessoas podem fazer isso? As empresas e os colaboradores? Cada vez que você faz um programa aqui, certamente você chega em casa e fica pensando, pois é, aquilo eu podia ter feito de uma maneira diferente. No próximo, ou seja, cada empresa, ela adota, esse tipo de empresa, que são raras, eu repito, adota um processo de como fazer para fazer melhor. É uma reflexão permanente, exatamente, né? E de tentar fazer sempre melhor. Compartilhando conhecimento. É isso, é o diálogo. É você não escondendo a informação que você tem. É você compartilhando com a sua equipe as informações. Não importa que o outro vai utilizar aquela informação. O importante é que a equipe ganhe. Depois você fala, interessante, trabalhando com o cliente. No lugar de trabalhar para o cliente, é trabalhar com o cliente. É ter uma escuta muito apurada. É ficar olhando o que está acontecendo no ambiente, no mercado, na sociedade e adaptando os seus produtos à necessidade do cliente. E mais ainda, é você interagindo com o lado externo para melhorar esse lado. O tempo todo, porque na medida em que melhora as condições, o Lula está muito certo, na medida que ele melhora as condições de renda da população, melhora para toda a empresa. Então interessa a empresa que haja um progresso do lado de fora dela. Depois, transformando empresas em escolas. Eu já também me referi quando eu falei sobre parcerias empresariais. Nós acreditamos que a empresa, qualquer empresa, tem muito conhecimento. Se você identificar esse conhecimento e colocar esse conhecimento à disposição do desenvolvimento dela e de outras empresas, você cria uma alavanca para o progresso extraordinário. Toda empresa hoje é uma escola, antes de mais nada. Com certeza. E essa coisa, bom, isso tudo tem um criando base para o futuro, é isso, né? E essa questão que é super importante hoje, né? A gente já falou, mas eu queria só enfatizar, crescendo com as crises. Esse é uma estratégia que me parece muito importante. Roberta, nenhuma empresa, seja essas que a gente acha que são as melhores do mundo, Sony, Microsoft, GE, etc., não teve crise. Todas elas passam por crise. Esse tipo de empresa, qual é o diferencial? Essas empresas relevantes, elas tiram vantagem da crise. Elas aprendem a lidar com a crise. E é um negócio muito interessante porque, lidando com as crises, dominando a crise, ela passa em seguida por fase de desenvolvimento muito grande. Nenhuma empresa cresce assim. Nenhuma empresa faz assim. Ela cresce assim. Crises e crescimento, crises e crescimento. As empresas boas, cada vez mais, ela vai subindo. Mas sempre ela tem um período de baixa. Todas elas. Agora, Roberto, um dos princípios que você coloca, dos repositórios. O que é isso? Isso é muito simples. Não sei se você já reparou, quando uma pessoa compra um apartamento e até o mercado imobiliário faz a propaganda dessa forma, a primeira coisa, talvez antes da cama, que a pessoa pensa em comprar é o armário embutido. Né? Então, ela primeiro pensa em encher a casa de armários, a cozinha de armários, e depois ela para e começa a olhar para aquele armário e fala, de que eu vou encher esse armário? Quando a gente falou lá atrás do princípio dos filtros, disse a empresa tem que aprender a filtrar a informação que lhe é relevante, nós descobrimos uma coisa simples.
Um dos instrumentos mais claros para acumular informação que vai, na realidade, impedir a empresa de pensar é o repositório, é o armário, é a gaveta. E foi quando, há quase 10 anos atrás, nós simplesmente acabamos com isso na nossa empresa. Nós descobrimos que cada uma dessas coisas simplesmente não tinha um significado, né? Então, é interessante porque aquelas gavetas em cima das mesas, né, de papel entrando, papel saindo, que são muito comuns nas empresas, de repente a gente descobriu que o papel não precisava parar, que a gente podia tornar os nossos processos mais rápidos, mais fluidos, e que, portanto, aquele repositório ali não precisava existir. E, naturalmente, isso foi sumindo. As mesas se transformaram praticamente em mesas de reunião. A tecnologia ajuda muito, porque simplificou o uso de notebooks, e nós não acumulamos mais essas informações nesses repositórios. O que você acha disso, Emerson? Eu acho interessante, mas eu queria oferecer uma visão sobre isso. Quando você começou a falar, eu entendi que você ia dizer de um aspecto que talvez, Roberto, seja também importante. Essa é a história da gaveta, do repositório, da gaveta fechada, na linha da falta do diálogo, ou seja, de você colocar na gaveta as suas informações e trancar aquelas informações dos seus colegas. A existência desses repositórios são instrumentos de poder, antes de mais nada. Exatamente. Né? A minha gaveta... Nós tivemos funcionários que no mês em que a sala dele foi reformada, ele voltou um mês depois e perdeu as gavetas, 2 meses depois ele pediu demissão. Porque aquela mesa com gavetas, o armário, é muito comum você chegar em empresas onde a mesa está cheia de papel e a pessoa diz assim, aqui nem a faxineira mexe, porque só eu sei encontrar as informações. Se ele sair, perde tudo. Se ele sair. Isso é um instrumento de poder. Com né? certeza. E que impede a colaboração. Agora, Emerson, fechando o programa, né? O que faltou, que a gente não falou, que você acha que é importante passar para as pessoas? Eu acho que tem um elemento, nós estamos falando de empresa, Sim. Que é um elemento de conceito de líder. Toda empresa tem que ter um líder, tem um líder. Se você olha essas grandes, mesmo as pequenas empresas, sempre tem alguma pessoa que lidera aquela equipe, que estimula a equipe a se desenvolver. E o que eu aprendi com esse livro aí, Roberto, é um conceito muito importante. O líder é aquele que mobiliza as pessoas não para fazer, mas para querer fazer. Então, o líder é aquele que mobiliza as pessoas não para que elas façam, mas para que elas queiram fazer. Uma das ferramentas para fazer isso? O ambiente interno, né? O ambiente de comunidade, de respeito, de confiança, de autonomia, etc. Ok, gente, fechou bem. Obrigada pela participação. Muita gente perguntando para esses livros. Gente, depois eu vou colocar os 2 livros, tá? Para sortear no meu site. Pode? Não pode? Aí, porque são bárbaros e vale a pena. Obrigada a vocês pela participação. Vocês de casa, obrigada demais. Final da enquete, tá? 44% das pessoas se sentem valorizadas, mas 56% não. Tem muita coisa que precisa ser revista, né? Olha, o programa de amanhã vai ser interessantíssimo, porque aí vai ter um escritor aqui, outras pessoas também aqui no estúdio do Brasil das Gerais, mas é um livro interessante porque esse escritor, ele faz uma comparação, é uma coisa que você vai entender amanhã, tá? Da família com a empresa. Ele acha que a gente pode usar a gestão, né, de empresas na família, agora tudo na base do amor. Você vai entender isso tudo direitinho. Então é nesta quinta-feira, às 7 da noite, aqui na Rede Minas. Obrigada por tudo, até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Brasil das Gerais. Apoio Cultural. Café Três Corações. Sabor que apaixona. Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Fiat. Lei Federal de Incentivo à Cultura.